Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo aqui nós estamos continuando a série a respeito de criptomoedas. E o episódio de hoje é a respeito de dois tipos de wallets, a wallet leve e a wallet online. A primeira delas, a wallet leve, tem como principal diferença a forma de acesso ao blockchain. Vocês viram no vídeo anterior que a Wallet Core realiza esse acesso através do download completo da blockchain do seu computador, que é realizado de forma constante, e com isso ela pode consultar. No caso da wallet leve, daí vem o nome leve, esse acesso não é feito através de download, mas sim através da consulta blockchain que está hospedada na nuvem. No máximo, ocorre o download de algumas partes dessa blockchain. Além disso, também a maioria das wallets leves, como são desenvolvidas por terceiros, possuem a forma determinista de geração das chaves. Isso acontece porque qualquer pessoa que desenvolve uma wallet atualmente sabe como fazer da forma determinista e ele é muito mais prática. Nesse caso, as chaves privadas são geradas a partir de uma seed, dispensando, portanto, a existência de um arquivo .det que armazena o backup. A grande vantagem, inclusive, é que você pode simplesmente decorar a sua seed. Então, toda vez que você quiser recuperar a carteira, basta você escrever a mesma seed e você consegue chegar em todas as chaves privadas pelo algoritmo que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo deste modo. Portanto, nós podemos dizer as seguintes coisas: geração das chaves privadas determinista, forma de conexão com blockchain, acesso pela nuvem, chaves privadas sempre em poder de usuário, conexão com a internet, ainda assim continua sendo uma hot wallet. No entanto, podemos citar algumas desvantagens, e a principal delas é a disponibilidade. Essa wallet está presente apenas nas principais altcoins e na Bitcoin, justamente porque ela é desenvolvida por terceiros e nem todo mundo tem tempo, paciência, vontade de fazer uma wallet desse tipo para qualquer criptomoeda que seja. Ele vai pegar, claro, as principais criptomoedas, porque a ideia dele é, inclusive, que as pessoas usem essa wallet. Então não faz sentido nenhum você criar uma wallet leve para uma criptomoeda que pouca gente usa. Grandes vantagens: tempo de sincronização extremamente rápido, afinal de contas não há nenhum download extenso, privacidade, não envolve credenciais e também é bastante amigável para o usuário. Você precisa apenas memorizar uma seed para poder usar esse tipo de wallet e, claro, saber lidar com o software básico. Questão de consumo de dados, ainda assim há algum espaço em disco ocupado e também moderado gasto de internet. Claro, não chega nem perto dos gigas e gigas que a Wallet Core vai gastar. E também, claro, na segurança, ainda assim nós temos a conexão com a internet, o que pode ser um pequeno problema. Agora eu vou mostrar para vocês, antes, claro, de passar para a prática, passar para a instalação clássica de uma wallet, nós vamos analisar alguns sites que oferecem wallets para download. Sendo assim, vamos pegar a Bitcoin e três altcoins principais. No caso da Bitcoin, nós temos uma grande quantidade de carteiras para download, entre elas, claro, o Bitcoin Core. No entanto, todas essas aqui, Arcbit, Bitcoin Notes, Bitter, entre várias outras, possuem suas próprias características. E claro, alguma delas, ou então a maioria delas, são wallets leves. Por exemplo, a Electrum. Você pode aqui encontrar o código-fonte e também visitar o site da Electrum. Aqui, claro, você tem um breve resumo de como essa carteira funciona e acessando o site você pode ler todas as coisas que eu acabei de falar para você. Também na opção da Dash Wallet nós temos a possibilidade de baixar o Dash Core. Claro que vai demorar bastante, e também o Jax e o Êxodo. Ambas aqui são wallets leves, elas fazem questão de dizer para você que todas as chaves ficam hospedadas no seu computador. Na Dogecoin nós temos a Multi-Doge, que, como o próprio site diz, é uma wallet leve. No caso da Litecoin nós temos a própria Electrum mais uma vez. Sendo assim, eu vou fazer o download da Electrum para mostrar para vocês. Você vem no site oficial, clica aqui em Download e você vai receber este arquivo aqui, basta você iniciar. Em seguida nós temos o menu clássico de instalação, basta você clicar em Install e aguardar esse processo. É bem rápido, quando terminar essa frase, esse processo já vai estar concluído. Nesse momento basta você apertar Close e você já vai ter um ícone na área de trabalho da sua carteira. Então, você apenas inicia através do ícone. Feito isso, nós temos algumas coisas, algumas pré-configurações que devem ser realizadas. Nessa opção pode deixar AutoConnect, é simplesmente a respeito do server que você quer que a sincronização com a blockchain seja executada. Aperta Next, então você vai ter que escolher o nome da sua carteira. No meu caso, eu vou deixar Default Wallet, mas você pode chamar de poupança, de backup, de carteira 1, de Joesley, de qualquer coisa que você quiser. Aperta Next e agora ele vai perguntar que tipo de wallet você quer criar. Eu vou explicar em mais detalhes essa questão última aqui, Import Bitcoin Address or Private Keys. Por isso eu não vou entrar em muitos detalhes neste momento, mas vamos focar nos principais. Standard Wallet é a wallet clássica que vocês vão ver daqui um pouquinho. O wallet com autenticação em 2 passos significa que, da mesma forma, por exemplo, no Facebook, se você habilita a autenticação em 2 passos, toda vez que alguém fizer login na sua conta de um dispositivo desconhecido, mesmo usando a senha correta, ele vai pedir para você confirmar um código no celular que vem por SMS. Neste caso, vai ser praticamente a mesma coisa. Talvez o meio de recebimento desse código não seja o mesmo, talvez não seja SMS, mas ele vai garantir que você tenha que fazer 2 passos antes de poder ter acesso às suas moedas, antes de poder principalmente gastar as suas moedas. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha a chave privada, tenha a senha, ela ainda vai precisar de um passo a mais para poder realizar o acesso às suas moedas.
Essa opção aqui de Multi-Signature é bem interessante. Ela permite que uma wallet possua vários donos e que haja uma quantidade mínima de donos que tem que consentir para que as moedas sejam movimentadas. Nesse exemplo, a wallet tem 6 donos e você precisa de 4 pessoas consentindo para que os gastos dessa wallet sejam processados. Eu vou dar um exemplo mais prático neste aqui. Nós temos uma wallet com 3 donos e ela precisa de 2 assinaturas para que os fundos sejam movimentados. Imagina, por exemplo, uma família composta por pai, mãe e uma criança. Neste caso, você dá algumas moedas para a criança, cria uma carteira para ela e deixa na mão dela para ela cuidar das coisas. No entanto, você ainda quer que a criança não seja capaz de gastar nenhuma moeda sem o consentimento de pelo menos um dos pais. É essa configuração que você vai utilizar. Então, a wallet possui 3 donos, pai, mãe e criança, e ela precisa de 2 assinaturas para que a transação seja realizada. Ou seja, a assinatura da criança e a assinatura de um dos pais. Dessa forma, a transação pode ser realizada. Feito isso, eu vou colocar no Standard Wallet, que é o que a gente está trabalhando hoje, e apertar Next. Aqui a gente chegou na parte das seeds, que eu vou abordar muito melhor daqui um pouquinho. Apenas coloca Create New Seed e aperta Next. Então isso aqui é simplesmente a respeito da forma de encriptação dessa seed. Não se preocupa, aperta Next. E agora vem a parte importante. Você tem a seed. A seed, como eu expliquei, é o que permite você obter as suas chaves privadas. Então é muito importante que você memorize isso aqui, marque em algum lugar, não perca. E claro que ninguém mais, além de você, tem acesso a isso aqui. Se você quer mais segurança ainda, eu recomendo até que você desabilite o acesso à internet durante esse processo para evitar, claro, que alguém espione e verifique a sua seed. Mas ele gerou para você um conjunto de palavras. Lembra também o que eu falei a respeito do método mnemônico, que permite você acessar as suas criptomoedas. Então você precisa armazenar essa seed em algum lugar. Por exemplo, eu vou marcar no meu bloco de notas, você pode marcar em qualquer outro lugar. Se quiser também, você pode obter um QR Code direto dessa seed. Então vai te poupar algum tempo. Mas aperta Next, então você vai ter que escrever a sua seed mais uma vez. Nesse momento eu acabei de ser vítima de um bug que comumente acontece nessas wallets. Às vezes você copia as palavras bonitinho, coloca tudo aqui e ele não aceita. Se eu tirar, por exemplo, um T aqui, você vai ver que o botão de Next some. Se eu colocar o T, o botão de Next aparece. Às vezes eu coloco o T e o botão de Next não aparece de forma alguma. Isso é um bug, e quando isso acontece, basta você clicar em Back e refazer o processo até dar certo. Eu não achei nenhum outro jeito mais fácil. Uma vez feito isso, aperta Next, então aguarda um pouco. Agora, você vai ter a opção de encriptar a sua wallet. Não é bem uma opção porque você é obrigado a fazer isso, mas você define uma senha para a sua wallet e essa senha é mandatória caso alguém queira gastar suas moedas. Ou seja, mesmo que alguém esteja de posse da sua seed, ela ainda precisa dessa senha para operar seus fundos. Feito isso, aguarda um pouquinho, porque ele vai gerar o seu endereço no Electrum. Acho que você percebeu, a bolinha estava vermelha e ficou verde, porque já sincronizou. É um tempo muito menor do que as horas e horas que você levava na outra wallet. Essa wallet aqui funciona exatamente da mesma forma que a outra. Não tem praticamente nenhuma diferença no quesito das funções básicas, tipo enviar e receber. Você pode enviar, você pode escolher os endereços, você pode receber, você pode ter múltiplos endereços, você tem a opção de um histórico e, claro, você precisa da senha. Você também pode recuperar, por exemplo, a sua seed. Basta você colocar a sua senha e ele vai te informar a seed que você tem. Isso, claro, você queira recuperar mais uma vez para qualquer caso desse tipo. Também tem a opção de mexer com as chaves privadas, de criar contatos, de criar uma espécie de histórico, entre outras coisas que, claro, você vai ter que descobrir explorando mesmo a wallet. Mas ela funciona da mesma forma que a Wallet Core que eu mostrei, por isso não acho necessário a gente entrar em muitos detalhes a respeito disso aqui para o vídeo não ficar longo. Então, finalmente, nós chegamos no nosso penúltimo tipo e último tipo dentro do vídeo de wallet que eu acho que você deve evitar a todo custo. É a chamada Wallet Online. No quesito da sincronização com a blockchain não difere absolutamente nada, a blockchain continua sendo online. Entretanto, no quesito das chaves privadas nós temos o grande problema. A chave privada não é armazenada no seu computador, mas sim na nuvem em um servidor de terceiros. E você acessa a sua wallet a partir de uma credencial. Normalmente, essa credencial é o seu e-mail, a sua senha, seu número de celular ou alguma coisa do tipo. Talvez nesse momento você esteja pensando, por que eu vou armazenar minhas chaves privadas num computador de alguém, sendo que eu posso armazenar no meu próprio computador? Acontece que quando você delega o controle da chave privada para outra pessoa, e você faz isso através de uma credencial, você também tem algumas vantagens que a credencial oferece, caso você perca a sua senha, ou então caso você esqueça seu e-mail. A gente está falando dos métodos de recuperação convencionais que você usa, sei lá, no Facebook, no Google, sempre que você esquece uma senha. Você vai lá, recuperar minha senha, esqueci minha senha, faz umas perguntinhas, usa o e-mail, você tem sua senha de volta e, nesse caso, você também tem suas moedas de volta. Ou seja, nós temos como vantagem principalmente a questão da fácil recuperação e também o fato de ser intuitivo. Claro que a sincronização rápida e o pouco ou nenhum espaço também são coisas que eventualmente acontecem porque você tem uma sincronização em nuvem. Já na questão da disponibilidade, ela está presente numa quantidade razoável de criptomoedas. Não em todas, mas a maioria delas, ou pelo menos uma certa quantidade, você encontra uma wallet online. Ou seja, a geração das chaves privadas é variável, porque a gente nunca sabe que
tipo de algoritmo o cara está rodando no servidor dele, conexão com o blockchain é pela nuvem, o armazenamento das chaves privadas fica em poder de terceiros, e a conexão com a internet costuma ser uma hot wallet. Entretanto, alguns servidores, algumas pessoas que oferecem esse tipo de serviço, procuram oferecer coisas, por exemplo, o armazenamento numa cold wallet, então ele faz algum esquema de segurança para transferir as moedas e com isso, teoricamente, você possuiria mais segurança. Entretanto, a maioria deles usa sim um método tradicional, que é o acesso direto com a internet. Vale lembrar também que no quesito da segurança, nós não estamos lidando apenas com a questão da confiabilidade no seu servidor, porque claro, o seu servidor pode sumir a qualquer momento com as suas chaves, mas também nós estamos lidando com a segurança do seu servidor perante ataques de terceiros. Então é muito importante que o seu servidor, além de ser uma pessoa confiável, também possua uma estrutura que impeça que as pessoas invadam esse servidor e roubem as suas chaves, porque claro, nem sempre um roubo de criptomoedas acontece por má fé da pessoa que armazena essas criptomoedas, mas às vezes acontece por falhas mesmo na própria segurança do servidor. Então sempre se informe muito antes de contratar uma wallet online, porque isso é uma coisa um tanto arriscada. Vou mostrar aqui um breve exemplo na prática. Eu vou usar a própria blockchain.info. É o wallet online mais confiável de Bitcoin que eu posso indicar para você. Clicando aqui em Get a Free Wallet, você vai ser redirecionado para essa página. E aqui é o cadastro. Neste cadastro você vai usar e-mail e senha. Qual que é a grande desvantagem disso? A privacidade é comprometida, porque o cara lá no servidor pode ver que o Nathanael, que usa tal e-mail, possui tantas moedas. Então ele sabe quantas moedas eu tenho e talvez até saiba para quem eu envio essas moedas, dependendo de como a coisa for feita. Logo, privacidade é comprometida neste quesito. Uma vez fazendo o cadastro, você vai ter este menu aqui. Aqui, claro, você pode fazer o login da sua carteira através de um ID, que permite você identificar a sua carteira, evidentemente. Então, nós temos uma espécie de menu desta forma. Exatamente a mesma coisa que as outras wallets. Você pode enviar, você pode receber criptomoedas, você pode gerenciar o seu balanço. E nesse caso, a vantagem é que talvez você possa colocar algumas recuperações adicionais, algumas coisas que vão garantir mais segurança, entre aspas, ao menos contra pessoas que invadam a sua carteira utilizando o seu e-mail. Aqui envolve frases de recuperação, dica de senha, segunda senha da carteira, verificação em 2 passos, que eu já falei para vocês, entre outras coisas. Mas claro, vale lembrar que a principal questão é que isso está nas mãos de outra pessoa. Neste caso, nós temos ainda uma wallet que suporta várias moedas, então essa é outra vantagem das wallets online. Temos uma certa praticidade, essa aqui é para Bitcoin, para Ethereum e para Bitcoin Cash. Algumas até permitem você converter as moedas, mas mesmo assim, na minha opinião, esse conforto não vale o risco que você corre ao utilizar uma wallet online. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal e em breve a gente vê. Falou!